Olá, meu nome é Ellen e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre pensamento computacional. Para a gente conseguir entender esse conceito, primeiro vamos saber um pouco sobre a história da evolução dessas máquinas que hoje são tão necessárias no nosso dia a dia, que são os computadores. A ideia do primeiro computador surgiu em 1830. Inventado por Charles Babbage, funcionava de forma mecânica com cartões perfurados. Mas esse modelo era tão complexo que nem chegou a ser construído. Em 1940, de fato, surgiram os primeiros computadores, já eletrônicos, construídos com válvula a vácuo. Porém, os computadores eram enormes, ocupavam o espaço de uma sala inteira e custavam milhões, restringindo muito o número de máquinas disponíveis por aí. Em 1947, foram criados os transistores, muito mais eficientes do que as válvulas a vácuo, o que contribuiu muito para um novo modelo de computador a ser disponibilizado no mercado. Agora vamos entender como funcionam esses transistores? Os transistores podem ser comparados a interruptores. Eles controlam a passagem da corrente elétrica pela máquina. Ou seja, existem duas posições dentro ali dos transistores, de ligado e desligado. Por isso, no computador a gente usa o código binário, que a gente usa o 0 e 1, representando ligado e desligado. Em 1960, foi criado o primeiro computador com transistor, já se tornando muito mais acessível e com tamanho reduzido. Em 1970, surgiu o primeiro computador com microprocessador. O que seria um microprocessador? Uma placa com um conjunto de transistores ligados. Isso deu muito mais desempenho para as nossas máquinas, tornando inclusive acessível para uso pessoal. Inclusive, até hoje, as nossas máquinas funcionam com microprocessadores, que também podemos chamar de CPU, que são nada mais, nada menos que a unidade central de processamentos do computador, ou seja, funciona como o cérebro da nossa máquina. Falando lá sobre os transistores, eu já antecipei um pouco que funcionam como código binário, certo? 0 e 1. Tudo que o nosso computador recebe para dentro dele são códigos com esses dois números, 0 e 1. Seria muito complicado, né, se a gente tivesse que mandar todas as mensagens para o computador simplesmente escrevendo 0 e 1, 0 e 1. Para facilitar isso, existem os algoritmos. Os algoritmos se utilizam de diferentes linguagens de programação, fazendo uma interface entre a linguagem humana e a linguagem da máquina. Os algoritmos funcionam como um conjunto de comandos que nós damos ao computador para que ele interprete a nossa necessidade. Eles precisam ser organizados de forma lógica e estruturada, como uma receita de bolo, onde a gente dá as medidas, o passo a passo, tudo direitinho, para que ele consiga realizar e entender a nossa necessidade. Em sala, vamos trabalhar com uma linguagem de programação, uma linguagem muito divertida, que pode ser utilizada por crianças, adolescentes, adultos, idosos, enfim, comunidade em geral, organizada por blocos. Essa linguagem de programação é baseada na Logo, uma outra linguagem criada por Simon Paper, do MIT, focada em crianças, permitindo que elas aprendessem a ter esse primeiro contato com a programação. Mas ao longo do tempo, essa linguagem foi se desenvolvendo e traz infinitas possibilidades. Com eles nós podemos criar jogos, animações, fazer animações interativas e tudo mais que nossa mente permitir. Vamos experimentar o Scratch juntos? Até mais!